Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de SolidWorks. Nessa aula nós vamos iniciar o processo de cotagem no SolidWorks. Aqui nós temos uma peça tridimensional, ela tem 3 degraus, os degraus são arredondados e a base é retangular. Nós desenhamos aqui a peça na vista frontal, nós temos aqui a vista inferior, contando com a espessura dessa peça. As outras dimensões são colocadas todas na vista frontal. Ok? Então vamos para o SolidWorks. No SolidWorks eu já projetei essa pecinha, tá, que vocês estão vendo aqui de antemão. E para começar a desenhar as vistas frontais, as vistas ortogonais, né, no caso a frontal e a inferior, nós vamos ter que entrar numa nova aba do SolidWorks, tá? Numa parte do projeto. Então aqui temos aqui novo, vamos clicar em novo e nós vamos na parte de representação em desenho no SolidWorks, tá? Então nós vamos representar desenhos de engenharia em 2D, ok? E uma peça já pré-determinada. Então vou clicar aqui em desenho e vou dar um ok. Automaticamente o SolidWorks ele nos dá o formato, ele pede o formato, o tamanho da folha que nós queremos, né? Então o tamanho da folha padrão que nós queremos, podemos escolher aqui. Se eu desabilitar aqui, por exemplo, exibir somente formatos padrão, daí eu tenho outros formatos que eu posso estar escolhendo, tá? Agora, se eu escolher aqui exibir formatos padrão, tenho esses 5 formatos. Também posso procurar uma folha padrão que eu crio no SolidWorks, tá? Eu posso criar uma folha padrão e puxar aqui, tá? Se eu desabilitar isso aqui, tá? Ele exibe o formato da folha ou não, né? Ou ainda você pode criar uma folha em tamanho personalizado, tá? Se você quiser. Mas eu vou deixar aqui tamanho de folha padrão. Aqui eu vou escolher o formato A3 da norma ISO e vou dar um OK. Então automaticamente a gente tem aqui a nossa folha padrão. Bom, agora o que eu vou fazer? Aqui nós temos na Property Manager a vista de modelo, tá? Na vista de modelo ele pede o seguinte, ele dá a seguinte mensagem: selecione uma peça ou uma montagem da qual criar a vista, depois clique em avançar. Então, eu tenho a opção de clicar aqui em procurar, né? E procurar a minha peça, tá? Nesse caso já está aqui marcada, ou apenas dar 2 cliques aqui, ele já vai habilitar para mim. Ok, então vou selecionar a peça e colocar abrir. E aí ele vai me dar essa opção aqui, tá? Ele já vai me dar essa opção flutuante na tela, tá? E aqui eu tenho algumas opções que eu posso selecionar. Então, por exemplo, na orientação de vista, eu posso escolher criar múltiplas vistas. Se eu criar múltiplas vistas, ele vai começar com uma vista central. E aí eu posso escolher quantas vistas eu quiser. Nesse caso, eu posso escolher uma superior, tá, e uma lateral. Tá, uma lateral esquerda. 3 vistas. Então, esse aqui é um exemplo. Tá? Então, se eu der um OK aqui, ele vai desenhar as 3 vistas para a gente. Maravilha? Agora, eu vou selecionar com o botão esquerdo do mouse essa vista aqui e vou apertar o teclado até a tecla Delete. Ele vai pedir para confirmar a exclusão, você vai dizer que sim. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Eu posso selecionar uma a uma, por exemplo, e ir deletando. Tá? Para inserir novamente, tá? Eu posso vir aqui, ó, em 3 vistas padrão, procurar a peça,
E aí ele vai inserir 3 vistas padrão que eu posso manipular dentro dessa parte do desenho. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa linha pontilhada azul e arrastar para baixo, ó, ele arrasta o objeto para baixo ou para a lateral. Então está aqui. Se eu selecionar a outra vista, né, lateral esquerda, também ele vai para a esquerda ou para a direita e para cima também. Você tem essas opções. Aqui, outras opções que a gente tem é, se eu clicar então nessa vista, tá? Descendo um pouco aqui, tá? Estilos de exibição, eu posso colocar arestas ocultas se eu quiser, eu posso colocar objeto em 3D mesmo, mas comumente a gente não usa isso, ou deixar apenas nessa vista com linhas ocultas visíveis. Eu também posso mudar a escala, então usar a escala personalizada, se eu quiser, por exemplo, reduzir o tamanho dos objetos, tá? Então eu coloco, por exemplo, 1:2. Se eu quiser aumentar o tamanho, eu coloco 2:1 e assim por diante. Okay? Vou deixar 1:1 mesmo. Tipo de dimensão nós não vamos mexer aqui. Exibição e representação de rosto também não é o caso, a gente não vai usar isso agora. Atualização automática de vista, a gente também não precisa marcar aquilo ali. Então essas são as opções. Aqui também eu tenho a opção de colocar opções trimétrica e dimétrica. Isso aqui eu vou mostrar novamente, tá? Então, maravilha. Então a gente tem aqui na nossa árvore, tá? Ó, na árvore de projeto do Feature Manager, tem esses objetos que são vistas de desenho. Então, dentro da sua folha número 1, está marcado aqui, tá? Folha número 1, você tem o formato da folha, você tem a vista de desenho 4, vista de desenho 5 e vista de desenho 6. Se eu abrir, por exemplo, a vista de desenho 6, eu tenho todo o histórico da pecinha que eu criei, tá? Inclusive está lá a parte de esboço e a parte tridimensional, mas eu não vou mexer com isso daqui. Tá? Só para mostrar para vocês que tem dentro da árvore os dados das vistas. Tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, por exemplo, de baixo para cima, objeto, selecionei os 3, vou deletar todas elas. Ok? Pois bem, então, por exemplo, se eu vier agora, quero inserir um novo projeto aqui, tá? Eu venho então em vistas de modelo, ele adiciona uma vista única com base em uma peça, né, uma montagem existente. Clico aqui, vou dar 2 cliques em cima de peça 1, eu já sei que é a peça que eu quero escolher. Aqui eu tenho a seguinte opção também. Existem outros tipos de vistas, tá? Como a trimétrica, dimétrica, vistas de modelo atual. Por exemplo, a trimétrica, ele vai deixar essa vista desse modo. Tá? Eu não vou clicar aqui, tá? Para poder mudar para dimétrica também. Então, a dimétrica, ela já altera um pouco o valor do ângulo em relação à nossa vista com o plano da folha, tá? E a vista de modelo atual. Então você vai ver a alteração, né, dos ângulos aqui. Aqui também eu posso deixar uma visualização, tá? Se eu quero ver o objeto como que ele vai ficar, então eu sempre deixo isso habilitado. Essa parte a gente não vai ver por enquanto, né? Se a vista for ficar dessa forma, tá? Na posição trimétrica, então clicando aqui, ó, por exemplo, vou clicar aqui embaixo. Eu vejo que ela já ficou na posição trimétrica. Então, eu quero deixar essa vista em formato tridimensional, mas eu quero deixar com a coloração para dar uma dimensão tridimensional. Ok? Então, normalmente a gente pode deixar nessa parte o objeto mostrando a parte tridimensional e aqui a gente entra com
medidas do objeto nas cotas. Então eu vou adicionar novamente a vista de modelo, vou dar 2 cliques aqui, e eu quero uma vista frontal e uma vista múltiplas vistas, né? Quero uma vista frontal e uma vista inferior. Então eu vou clicar nessas vistas aqui. Vou trazer essas duas para cá, vou dar um clique. Vou dar um OK. Dei um OK, vou arrastar as vistas para a minha esquerda, para a minha direita, perdão. E aí vou ter essas duas vistas. Bom, agora nós vamos começar a colocar cotas nesses objetos. Para isso, nós vamos sair aqui das guias de desenho e vamos para a guia de anotação. Okay? Na guia de anotação, nós vamos utilizar a dimensão inteligente para a realização da cota. Então, por exemplo, se eu vier aqui, dimensão inteligente, e começar a cotar qualquer lado da peça, ela vai começar a cotar, certo? Se eu der um zoom, vocês vão ver que a cota ela ficou na coloração um cinzinha um pouco claro, tá? Em relação à cor preta do objeto, tá? Das linhas de contorno do objeto. O que eu quero é deixar as linhas de cota uma outra cor, tá? Para que se destaque das linhas de contorno do objeto. Então, como que eu faço isso? Tá? Nós podemos usar o seguinte artifício. Então, nós temos aqui, por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito, tá? Com o botão direito vai aparecer para a gente aqui a Command Manager. A Command Manager é essa barra que tem todos os comandos que a gente vai utilizar para desenho 2D. Então, se eu clicar nela com o botão direito e ativar e desativar, né, Command Manager, ela some. Então, se eu quiser ativá-la novamente, eu clico aqui com o botão direito, onde tem essa linha cinza, e ativar a Command Manager. Ok? Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos clicar aqui com o botão direito do mouse nessa área cinza da Command Manager e vou clicar em barras de ferramentas. Em barras de ferramentas, nós vamos procurar aqui formato de linha. Formato de linha, clicando nele aqui, tá? Vocês vão ver que vai aparecer aqui em cima, no canto superior direito, alguns comandos de formato de linha. Então, feito isso, vou clicar aqui no cinza e vou deixar as partes de formato de linha nesse canto. A cor da cota, tá? Da linha de cota, a gente precisa fazer uma pequena alteração. Nós vamos então, aqui nesse primeiro botão que apareceu, alterar layer, vamos alterar a layer do desenho atual, tá? Então, clicando aqui, a gente vai ver que temos apenas o padrão, tá? Para selecionar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou clicar aqui em propriedades da layer, tá? Ou clicar aqui nesse segundo quadrinho, que já é a propriedade das layers, e temos o formato padrão. Nós queremos criar um formato nosso. Então a gente vem aqui em novo, no lugar de layer vou colocar cotas, vou clicar fora, tá? Vocês vão perceber que se eu clicar nesse botãozinho aqui, tem um olhinho, tá? A gente pode não visualizar as cotas. Então, o que eu quero aqui é clicar nesse botão que tem a coloração preta, nós vamos colocar a coloração azul. Então, ok. O estilo de linha nós vamos deixar sólido, tá? E a espessura nós vamos deixar com 0,35. Vamos dar um ok. Bom, então a gente criou um formato
para coloração e espessura de linha para cotas. Feito isso, a gente pode vir aqui nessa cota que a gente inseriu, venho aqui na Property Manager, tá? Temos dentro dela valores, linha de chamada e outro. Vamos clicar em outro e a gente vai clicar aqui em cotas, tá? Que a gente acabou de criar. E também vou alterar o tamanho do texto. Então eu venho aqui, ó, usar fonte de documento, posso clicar aqui e aí posso alterar as dimensões por aqui. Acontece que eu não quero apenas alterar a dimensão dessa única cota. Eu quero alterar a altura do texto, né, em todas as dimensões que eu inseri. Então, para que isso aconteça, tá, a gente já vê aqui que a cor da cota já foi mudada para azul, e agora eu quero mudar a altura do texto. Para mudar a altura do texto e outras características da linha de cota, linha de chamada, etc., eu venho aqui em cima em opções, vou clicar em propriedades de documento, vou procurar aqui, ó, dimensões, e em dimensões eu tenho vários tipos de cotagem, de ângulo, execução angular, comprimento de arco, chanfro. Eu posso alterar as características de cada tipo de cota, tá? Para esses tipos de elementos. Então, escolhendo dimensões, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a fonte. A fonte que eu vou utilizar vai ser a mesma, não vou mudar, né, o estilo de fonte também. Apenas aqui a quantidade de pontos que eu vou aumentar tá em 13, tá? Eu vou mudar para 22. Vou dar um OK. Você também pode alterar aqui, ó, as dimensões da linha de cota, tá? E as setas que vão na linha de cota. Você também pode alterar, ao invés de usar setas, usar pontos, tá? Ou aqueles traços em ângulos de 45. Então vou dar um OK. Aqui. Acho que ele não salvou, então vou refazer, tá? Porque talvez ele não tenha salvo. Vamos ver dimensões, fontes, editores, angular, vou aumentar um pouco mais, 28. Vou dar um OK. Vamos inserir aqui uma cota. Ele ficou um pouco maior. É isso que eu queria. Vamos só reduzir um pouco, tá? Está um pouco grande ali. Então, propriedades, dimensões, em fonte, vamos colocar 24. Então, OK. E agora sim eu vou começar a cotar. Quando você for cotar uma peça, procure sempre começar a cotar primeiro à esquerda e acima, tá? Conforme você completa com várias cotas na parte de cima e à esquerda e não tem mais espaço, se não tiver mais espaço e a única solução for cotar embaixo à direita, aí você começa a cotar embaixo à direita. Mas sempre use essa regrinha, cote à esquerda primeiro e acima da peça. Então aqui vou começar cortando esse lado. Então esse primeiro lado, deixo um espaço razoável. Uma coisa que é interessante no SolidWorks, tá? Quando você vai fazer a cota, ele te dá a opção desse botãozinho aqui, ó, laranja e azul. Se você coloca acima, ele vai deixar laranja acima da linha de contorno. Se eu coloco abaixo, ele vai colocar abaixo da linha de contorno. Então eu vou deixar acima aqui, ele vai seguir um padrão. Mesma coisa aqui, ó, segue um outro padrão. E aqui acima. E então estão as medidas. Aqui, quando você clicar na
cota, por exemplo, você tem a opção de usar nas linhas de chamada, tá? Na opção de linhas de chamada, você escolher cotas externas ou cotas internas. Se eu clicar aqui em cotas internas, ele vai alterar as setinhas para fora. Então tá aqui, ó, essas cotas internas. Eu também tenho a opção de clicar na cota e arrastar para baixo, ó, deixá-la mais próxima aqui da peça. Beleza? Ok. Bom, agora eu vou cotar aqui a parte inferior, tá? Deixar aqui cotado, deixando a cota no centro da peça. Vou cotar esse outro lado que está faltando 20,50. Também vou alterar aqui para linha de chamada, para dentro. Ok. Eu posso arrastar para fora, se caso não seja, o número não caiba aqui dentro, tá? Eu posso jogar ele para fora aqui. E agora eu vou cotar os ângulos. Para cotar ângulos, basta você trazer o mouse aqui nessa região e cotar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok. Bom, ok. Vou clicar nessa a peça superior aqui, tá na pista inferior. Vou clicar na posição aqui da linha azul, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar para cima. Ele não pode ficar muito próximo aqui uma da outra, deixar uma distância adequada. Ok? Então, tudo bem. Então, agora falta só cotar aqui a parte da espessura da peça. Então, tem dimensão inteligente. Vou clicar aqui e arrastar para cá. Ok? Ok. Uma coisa interessante vai acontecer em algumas aulas, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nessa cota aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo, ó, texto da dimensão. Então, nós temos aqui a dimensão que você pode ter para inserir, tá? Vamos supor que você precisa inserir um diâmetro na frente do número lá. Então, se eu clicar aqui em diâmetro, por exemplo, vai aparecer o código para diâmetro. O código para diâmetro é mod-diâmetro, certo? Então, aparece aqui o código. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 3, então vai aparecer aqui o número 3 ali. Tá? Quantos números você for inserindo, vão aparecer ali. Tá? Então, esse código fonte, tá? Ele corresponde a um texto da dimensão que vai aparecer na cota. Então, ele usa sempre esses símbolos, né, de aberto e fechado para cada código que vai aparecer dentro. Eu posso inserir outras coisas também, tá? Se eu quiser graus, certo? Eu posso tirar os graus aqui. 2, né? E outros elementos como esses daqui, tá? Tem mais símbolos aqui, ó, que vocês podem ver. Alguns símbolos que a gente viu em aula, tá? Estão aparecendo aqui, ó. Esférico, diâmetro, linha de centro, entre outros. Você pode deixar ela centralizada, tá? Ok? Aqui você pode adicionar parênteses para separar. Aqui você pode dimensão de expressão. Essa parte aqui a gente não vai ver agora, tá? Mas é interessante vocês utilizarem, saberem como utiliza essa parte
de simbologia. Então eu vou dar vou deletar isso aqui, vou inserir de novo nossa cota. Bom, outra coisa que é interessante de mostrar aqui é a questão da legenda, tá? A legenda aqui ela aparece em automático para a gente. Então, para começar a editar a legenda, você pode clicar com o botão direito sobre a própria legenda, tá? E você vem aqui, ó, editar formato de folha. Aí vão aparecer a legenda, vai aparecer a legenda editável para a gente. Então, por exemplo, eu posso clicar, por exemplo, na linha, tá? A linha aqui, você pode construir linhas, tá? Como a gente fazia na parte de esboço, tá? Você pode construir uma linha, ok? Mas isso aqui está tudo construído já. Você não precisaria estar construindo de novo, mas se você quiser, por exemplo, eu vou apagar essa linha aqui, apaguei, certo? Posso voltar, aparece aqui de novo. Então, a sua legenda você pode desenhar da forma que você quiser, tá? Tanto é que aparece aqui as linhas, você consegue desenhar aqui em desenho, por exemplo, aqui em esboço, tá? As linhas que você quiser. Bom, mas se ela já está pronta, a gente pode utilizar e escrever aqui nos espaços. Então, para escrever nos espaços, basta você clicar aqui no centro de cada espaço. Então, cliquei uma vez aqui, vou clicar duas vezes, vai aparecer uma janela para escrever, tá? Então, você pode escolher o formato da letra, a fonte, né? O número, tá? O tamanho da letra, da cores, etc, tá? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, qualquer letra aparecendo, ó, então aparece com OK fora, apareceu o acabamento aqui. Título, clico no centro duas vezes, de novo posso escrever um título. Beleza? E assim por diante. Então cada espacinho aqui no meio, ó, se eu clicar duas vezes, posso modificar e escrever do jeito que eu quiser a minha tabela, tá? Dentro da minha legenda, certo? Para inserir, por exemplo, um texto aqui, você pode vir esboço mesmo, está aparecendo. Então, por exemplo, ó, anotações, nota, bom, então, fechando aqui após falando sobre a legenda, né? Nós podemos sair da legenda. Então, para fazer isso, você vem aqui em cima, tá? Ó, tem esse quadradinho, esse retângulo com essa setinha azul, você clica nela, você sai da legenda, ok? Então, tá aí nosso desenho 3D com as cotas colocadas, tudo bem? Então, terminamos por aqui, uma boa aula e bons estudos para vocês, tá? E até a próxima, pessoal.